As batalhas espirituais finais 4. À medida que avançamos com este assunto da guerra espiritual, nunca é demais lembrar que aqui não se trata de armas carnais destinadas a destruir quaisquer coisas ou estruturas deste mundo visível, mas de se combater os inimigos que operam nas regiões espirituais do mal, os quais a propósito se encontram em nosso próprio interior, em razão dos resquícios de pecado que remanescem mesmo em crentes, de forma a resistir-lhes e desalojá-los para que somente Cristo ocupe o trono do nosso coração. É com o propósito de matar, roubar e destruir nossa paz e comunhão com Deus, que o diabo e seus agentes operam no mundo, e é sobretudo quanto a isto que devemos estar vigilantes e firmes de pé na graça do Senhor, para que possamos tudo vencer e permanecer inabaláveis. Por isso Jesus diz que o reino do céu é tomado por esforço, e que aquele que lançar a mão do arado não pode olhar para trás, desviando-se do alvo que deve atingir. O alvo é o reino do céu. É caminhar resolutamente nele e para ele, pensando prioritariamente nas coisas que são celestiais e não nas que são terrenas, pois temos uma alma para perder ou salvar, e esta não pode ser salva se concentrarmos toda nossa atenção apenas nas coisas passageiras e aparentes do mundo. Mas, infelizmente, quando vivemos e andamos segundo o curso deste mundo e do homem carnal e natural, quando a palavra de Deus ou consciência repreendem o pecado, qual é a armadura com que os homens comumente cobrem suas almas culpadas? É com a justiça de Cristo, ou com o que é carnal? É muito comum se viver segundo a sabedoria do mundo, especialmente nestes últimos dias de grande avanço tecnológico. Quão comum e fácil é ser aprisionado pelo pecado e pelo diabo em convicções carnais que afastam totalmente a possibilidade de se meditar e considerar as coisas que são espirituais, celestiais e divinas, as quais, a propósito, só podem ser assim meditadas e consideradas, quando andamos no Espírito Santo, seguindo seu mover, poder, instrução e direção. Como isto demanda negação do ego, um viver em humildade diante de Deus, arrependimento, confissão de pecados, etc. Não é de se admirar que muitos poucos sejam encontrados se exercitando nos meios e deveres ordenados por Deus em sua palavra, para que possamos viver de modo agradável a Ele, conhecendo e praticando a sua vontade. Somos ordenados a caminhar em nossa peregrinação terrena, olhando para Cristo, mediante a fé, para que possamos receber dele graça e força para vencer o mal, pois é Jesus o verdadeiro Cordeiro de Deus, cuja justiça sozinha foi designada por ele para cobrir nossa vergonha e armar nossas almas nuas da vista e do golpe de sua justiça. Aqueles que usam a armadura de Deus, mas não como Deus determinou, aparecem em 3 maneiras. Primeiro, quando uma pessoa usa um dever designado por Deus, não como armadura de defesa, mas como cobertura para o pecado. Há aqueles que não usam a armadura de Deus, como Deus designou, os que colocam nela uma confiança carnal. Não devemos confiar na armadura de Deus, mas no Deus desta armadura, porque todas as nossas armas são apenas poderosas através de Deus. 2 Coríntios 10, verso 4. A Arca da Aliança era o meio de segurança dos judeus, mas sendo carnalmente aplaudida e glorificada, acelerou sua derrubada. Assim, deveres e ordenanças, dons e graças em seu lugar, são meios para a defesa da alma. Satanás treme tanto quanto os filisteus com a arca, por ver uma alma diligente no uso do dever e exercício da graça. Mas quando a criatura confia neles, isso é perigoso. Como alguns, quando oraram, pensam que agradam a Deus o dia todo, embora deem pouca atenção aos seus passos. Outros têm uma opinião tão boa sobre sua fé, sinceridade, conhecimento, para que você possa fazê-los acreditar que sempre estão sujeitos a serem pegos em tal erro ou prática pecaminosa. O que falam tais passagens no coração dos homens, senão uma confiança carnal em sua armadura para sua ruína? Várias almas, podemos dizer com segurança carnal, não só perecem orando, arrependendo-se e crendo porque eles carnalmente confiam neles. Se formos salvos, devemos vir nus para Cristo por todos os nossos deveres, não fugiremos para Cristo confiando neles. Alguns estão tão presos a eles, que eles não podem vir sem eles, e então em um dia de tentação são pisoteados pela ira de Deus e a fúria de Satanás. O pobre publicano joga os braços no chão, ou seja, toda a confiança em si mesmo, clama para cair nas mãos da misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim, um pecador. Ele sai com sua vida, ele foi embora justificado, mas o fariseu, carregado de sua justiça e presunçoso dela, se mantém firme e se perde. Assim, não usam a armadura de Deus aqueles que no desempenho dos deveres divinos, não olham para Deus, e isso os torna todos fracos e ineficazes. Então a palavra é poderosa, quando lida como a palavra de Deus. Então o evangelho pregado é poderoso para convencer a consciência e reavivar o espírito abatido, quando ouvido como a nomeação do grande Deus, e não o exercício de uma criatura mesquinha. Agora, vai aparecer em 3 coisas, se visamos a nomeação divina nos meios de graça. Primeiro, quando nos comprometemos em um dever,
e não olhamos para Deus em busca de sua bênção. Se você observasse a nomeação de Deus, você diria: alma, se houver algum bem de teu serviço presente, ele deve vir do céu, pois é nomeação de Deus, não do homem. E posso lucrar quer Deus queira ou não, ou pensar em encontrar e trazer qualquer tesouro enriquecedor de alma de sua ordenança, sem sua permissão? Não teria sido melhor olhar para aquele, por cuja bênção eu vivo mais do que pelo meu pão? Vivemos em uma época tão rica de meios de subsistência e de tecnologias avançadas, que somos tentados a pensar que não dependemos tanto de Deus agora como dependiam as pessoas no passado. Mas, é exatamente nesta amplitude de prosperidade mundana que se encontra o maior perigo para se perder a alma, pois o coração tende a colocar no que é terreno toda a sua confiança, e não pensa sequer no que é espiritual e eterno. Parece que não olhamos para a designação de Deus, quando temos pensamentos baixos dos meios. O que é o rio Jordão que devo me lavar nele? Disse Naamã. O que é essa pregação que eu deveria assistir, onde eu não ouço nada, senão aquilo que eu sabia antes? Em que elementos miseráveis de água, pão e vinho consistem a ceia do Senhor? Não são estes os raciocínios de uma alma que esquece quem os nomeia? Se você se lembrasse de quem comanda, você não questionaria o que é o comando. O que quer que seja barro, deixe Cristo usá-lo e ele abrirá os olhos, embora em si seja mais propenso a colocá-los para fora. Se você estivesse de olho em Deus, você silenciaria sua razão carnal com isso. É Deus que me envia para tal dever. Tudo o que ele me diz, eu farei, embora ele me envie, como Cristo a eles, para colocar vinho em potes cheios de água. Temos o dever de estarmos sempre alegres em Cristo, a darmos graças a Deus em tudo, a orar no Espírito, sem cessar, a meditar na palavra de Deus dia e noite, dentre tantos outros deveres em que consistem os meios de graça providos pelo Senhor para sermos sempre mantidos em vitória sobre o pecado, o diabo e o mundo. Quando uma alma deixa um dever, porque não tem nele o que esperava dele. Diz a alma, eu vejo que vão seguir os meios como tenho feito. Ainda assim Satanás me frustra, eu até desistirei. Você se lembra, alma, é a designação de Deus? Certamente, então, você perseveraria em meio aos desânimos. Aquele que te ordena a orar sem cessar, aquele que te manda ouvir a palavra, te manda esperar nos postos da sabedoria. Tu raciocinarias assim: Deus me colocou em serviço, e aqui vou ficar, até que Deus me tire e me mande parar de orar. A armadura que usamos contra Satanás deve ser divina por constituição, porque precisamos ter o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para cortar todos os laços do inferno. Assim a alma não definhará debaixo das provações a que o próprio Senhor a sujeitará para que triunfe em graça, alegria, fé e amor, para que o seu grande nome seja glorificado.